Fala galerinha, beleza? Tudo certo? Danilo Martins aqui na área para os palpites dos jogos de domingo 28 de agosto, jogos da Europa e um joguinho da Série B só do Brasileirão, tá certo? Tivemos um bom aproveitamento no sábado, basicamente quase todas as bets bateram, as que não bateram foram com meia unidade, e um head aí no Sevilha que tá se encaminhando aos 65, Sevilha tá perdendo pro Almeria por 2-1, tá aqui na minha frente, mas tomara que vire. Vamos pro primeiro jogo da lista, Hellas Verona e Atalanta, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e também curtir o vídeo, porque é muito importante a sua presença aqui todos os dias. Gosto muito de que vocês comentem, que falem o que vocês estão achando das bets, quais são suas bets também para o final de semana, porque é muito importante essa interação entre a gente, beleza? E começando aqui, nós temos Hellas Verona e Atalanta, um confronto pela Série A do Campeonato Italiano. Duas equipes aí que estão em momentos muito distintos em termos de tanto de pré-temporada aí, quanto de montagem de elenco. O Hellas Verona tem um elenco que possivelmente brigará contra o rebaixamento, e a Atalanta, por sua vez, tem um time que é mais sólido, apesar de também não ser um grande elenco. O grande ponto aqui é que eu estava analisando os jogos e tudo mais e vendo, né, como que estão as equipes e tudo mais. O Hellas Verona, ele tá aqui rondando a zona do rebaixamento, mas até o fim do campeonato, a certeza que ele vai ficar daqui para baixo. É um time fraco, que não conseguiu se modernizar da temporada passada para cá, fez até uma boa campanha na Série A do ano passado, mas não conseguiu ir além disso para esse ano de 2022/23. Já o Atalanta, por sua vez, está com um elenco que não é tão reformulado, mas ainda assim mantém ali uma quinta ou sexta força da Itália. Inicialmente eu pensei até que estaria aqui 1,50, 1,60, dado o favoritismo que a casa sempre dá para a Atalanta de forma exacerbada, mas não está. Está até um pouco mais de valor aqui a 1,80. Só que eu não consigo confiar no ML fora de casa. O que eu penso para esse confronto? Eu vou esperar um pouco o Atalanta entrar em campo, ver como é que vai estar as ações do time e entrar no menos 0,25 ao vivo, tá certo? Então, a minha recomendação de aposta para a Atalanta aqui é o menos 0,25, que por enquanto está 1,57, mas quando bater 1,70, nós vamos entrar aí com uma unidade no menos 0,25 da Atalanta, beleza? Eu sei que o Sevilha, por exemplo, tá perdendo hoje fora de casa, eu não gosto muito de pegar alguns menos 0,25 fora de casa, mas aqui é muita diferença tática, técnica, e diante disso eu vou confiar na Atalanta para esse confronto. O próximo jogo da lista está entre Salernitana e Sampdoria, duas equipes que também terão muitas dificuldades pelo resto da temporada, principalmente para a Salernitana, que escapou por pouco do rebaixamento do ano passado, mas já vem aí novamente perto, namorando essa zona do rebaixamento e deve sim ser rebaixada nessa temporada. Já a Sampdoria também tem previsões de brigar muito contra a zona do rebaixamento, mas é um time que, além de estar nesse bolo, ele está um pouquinho acima porque tem uma camisa mais pesada, tem uma história e também tem um elenco mais bem montado. Tá? Então, diante dessas previsões aqui, eu espero que a Sampdoria consiga pelo menos equilibrar as ações. Eu não concordei com esse favoritismo da Salernitana, ainda que seja um favoritismo ajustado, eu não concordo com isso, tá bom? Eu não vejo a Salernitana favorita nesse confronto. Para mim, essas odds deveriam estar invertidas, com a Salernitana pagando 3 e a Sampdoria pagando 2,45, porque aí sim você teria um mercado mais justo para esse confronto. Como isso não acontece aqui, eu vou entrar na linha da Sampdoria mais meio, que na 365 está 1,57, mas na casa asiática você encontra a 1,62. Eu sei que não é uma odds muito boa, mas é um confronto aqui que eu vejo muitas chances da Sampdoria não perder amanhã, tá certo? Eu não vejo nada demais da Salernitana, escapou com uma sorte tremenda no ano passado, e se você olhar elenco por elenco, né, a Sampdoria tem jogadores aqui que ela pode recorrer com mais qualidade em relação ao time da Salernitana, que é basicamente um catado de jogadores que não tem qualidade. Então por isso eu tô de Sampdoria mais meio, não pegaria só os 2,57, por isso que eu fui para as casas asiáticas em busca de odds um pouco mais alta e encontrei 1,61. Passando aqui para Bundesliga, nós teremos Werder Bremen e Eintracht Frankfurt. Para mim, o Eintracht Frankfurt vem com um projeto bem legal para essa temporada. É verdade que está um pouco abaixo nesse início de competição, perdeu aqui por 2-0 da Supercopa da UEFA, perdeu de 6-1 na estreia da Bundesliga, empatou em 1 com o Hertha Berlim, empatou em 1 com o Köln, um jogo totalmente vencível aqui, mas é um time que ele tem um projeto feito para realmente dar certo nesse ano, nessa temporada da Bundesliga. Do outro lado, o Werder Bremen é um time que acabou, né, de voltar, se eu não me engano, da segunda divisão da Alemanha. É um time que realmente tem seus pontos positivos, tem uma certa organização, mas o time do Eintracht Frankfurt você tem muito mais qualidade
qualidade em termos de elenco. Você tem uma zaga mais forte, ainda que tem alguns desfalques, como a saída do Touré, por exemplo, que não vai jogar amanhã, mas tem um sistema de 3, basicamente um 3-6-1 até aqui, um 3-4-3 para quem acha que o Götze e o Lindstrom são jogadores de ataque, são atacantes, mas é um time que tem um sistema tático mais bem formado, tem jogadores individuais que também fazem a diferença, como o Götze, por exemplo, e do lado do time do Werder Bremen é um time que ainda está se remontando para disputar a Bundesliga desse ano. Diante desse cenário, eu não consigo entender como que estão dando favoritismo para o Werder Bremen. É que só tem o fator casa para o Werder Bremen como grande trunfo para esse confronto. Eu não sei se as linhas mexeram um pouco, tá? Mas eu peguei aqui a de manhã o Frankfurt mais meio a 1,62. Eu vou tentar encontrar aqui e ver aqui se eu consigo achar a mesma posição. Isso, ó, tá 1,64, tá o DC do Frankfurt, o mais meio. E para mim, então, minha entrada é Frankfurt ou empate com uma unidade a 1,64. Para mim, aqui tá desajustado, você não pode dar DC pro Frankfurt no jogo contra o Werder Bremen, que tem um time inferior, um plano tático inferior e pretensões inferiores no ano de futebol na Bundesliga. Já na Ligue 1, que terá uma rodada mais completa para esse fim de semana, nós teremos Nice e Olympique de Marselha. O Nice tem um elenco ali que tá para brigar pela parte de cima da tabela, mas que tá inferior até aquela época que o Nice brigou um pouco pelas primeiras posições da França faz 5, 6 anos, beleza? Porém, é um time que tem alguns problemas em seu plano tático, tá? Faltam alguns jogadores de qualidade para o time do Nice. Falta, por exemplo, um meio de campo de qualidade, falta um ataque que apoie mais o Delort nas suas investidas e falta também uma zaga que demonstre mais qualidade. Tem um goleiro bom, o Schmeichel, mas parece que é só isso. De resto, é um catar de jogadores que não demonstram que o Nice vá a algum lugar, se essa era a pretensão antes dos jogos. Já o Marseille tem um time muito bem mais formado aqui, tá? Tem uma zaga que é mais confiável com o Caleta-Car, tem um meio de campo que tem alguns nomes de qualidade como o Guendouzi, como o Gerson, e na frente tem o Alexis Sanches, aquele chileno que fez muito sucesso antigamente, que jogou no Arsenal e agora está no Olympique de Marseille. Então, para mim, o Marseille tem um elenco muito mais interessante em termos de 11 inicial para amanhã contra o Nice. E aí eu acredito que esse DNB do Marseille já é bom. Mas eu consegui chegar aqui a uma cotação de 1,69. Né? Aqui está 1,65 para o Marseille. Na Asiática está 1,69 para o Marseille no mais 0,25. E você me dando um pouco do empate aqui, né? Um pouco de lucro em caso de empate, eu fico muito mais confortável nesse confronto. Tá? Então, diante disso, eu vou no Marseille mais 0,25 contra o Nice com uma unidade também a 1,69 nas asiáticas, 1,65 na Bet365. Nós teremos também mais um jogo da Ligue 1, que será entre Brest e Montpellier. Duas equipes que com pretensões aqui basicamente iguais na temporada, que querem ali primeiramente escapar do rebaixamento e depois começar a pensar na parte de cima da Ligue 1. Podem tranquilamente escapar do rebaixamento, são equipes que estão um pouco acima de outras equipes como Troyes, Angers, Lorient, Clermont. Essas equipes estão realmente brigando contra o rebaixamento. E aqui é um duelo de duas equipes que estão brigando um pouco mais lá em cima. Eu posso dizer até que eu tô um pouco mais pendendo pro lado do Montpellier para esse jogo, apesar das cotações estarem aqui pro lado do Brest, tá? Que eu também não entendo muito bem por que tá pagando tão baixo pro Brest. Pode ser fator casa, pode ser porque tem um elenco que o oddsmaker viu que tinha alguma qualidade ali na hora de montar as odds, mas para mim não pode pagar essa cotação um jogo do Brest com o Montpellier, com equipes tão próximas em elenco montado, tá? Então assim, eu não concordo com isso. Montpellier trouxe o Casri, que estava no Saint-Étienne, que foi rebaixado, é verdade, mas é um grande jogador, e tem um time ali, tem o Sakho, que era o zagueiro do Liverpool na zaga, enquanto o Brest não tem ninguém que me chama muito a atenção, a não ser que manteve algumas peças para esse ano de 2022-23. Por isso, eu vou de Montpellier, mais 0,75 aqui a 1,70. Você encontra até 1,78 essa cotação do mais 0,75. E para mim aqui tá super desajustado. Claro, dadas as devidas proporções, mas tá desajustado. E por isso eu vou com uma unidade nesse mais 0,75 do Montpellier. Passando adiante, nós vamos para o último jogo que eu gostei aqui da Ligue 1. Esse jogo eu vou com meia unidade. O único jogo com meia unidade que eu vou da rodada da Ligue 1. Paris Saint-Germain e Mônaco. Eu sei que o Paris está jogando muita bola,
tem um time realmente de outro mundo e o Mônaco não se reforçou também, é uma outra realidade para o Mônaco. Mas ainda assim o Mônaco reserva uma camisa que tem sido pesada nos últimos anos e jogadores que podem sim travar o confronto diante do PSG, como o zagueiro Maripan, como o lateral esquerdo brasileiro Caio Henrique, o meio de campo que chama um pouco a atenção também e um ataque que é o ponto alto do time com o Embolo e Ben Yedder, que pode sim furar o sistema defensivo do Paris Saint-Germain para esse próximo confronto. A linha de mais 2,5 do Mônaco é exagerada, tá? É exagerada. O PSG até pode vencer aqui por 3, 4, 5, 6 a 0. Tem jogado bola realmente para assustar quem entra nesse mais 2,5 do Mônaco, mas para mim você não pode dar o mais 2,5 do Mônaco contra o PSG se você está dando mais 3, mais 2,75 de equipes que são piores que o Mônaco, tá? Então por isso eu vou de Mônaco mais 2,5 a 1,70 nas asiáticas aqui contra o PSG. Vou com minha unidade porque eu sei do bolão que o PSG está jogando, mas eu vou desafiar o mercado que para mim ele deveria estar em 1,75 ou mais 2 no máximo. Vamos aqui para o próximo jogo pela Eredivisie, um jogo que eu quebrei muita cabeça para trazer para vocês aqui, que é o Utrecht e Ajax. O que acontece? O Ajax está com problemas com o Antony, não tem um elenco como dos outros anos, até a imprensa da Holanda disse que o Ajax chegou ao seu limite e agora terá que se renovar para chegar ao limite novamente. E por isso eu vejo um time com 2 pontas bons, que é os 2 Bergs, né? O Berg Ruiz e o Berg Juin. Mas só isso, tá? É um time que para a Holanda pode ser campeão com tranquilidade, porque não tem adversários, mas para um confronto já contra o Utrecht fora de casa, começa a ficar um pouco mais pesado de você ganhar com tranquilidade. Então por isso, eu gosto desse mais 1,5 do Utrecht a 1,70 com meia unidade, e eu gosto também do mercado de under 13,5 a 1,75. Por que você gosta de 2 bets no mesmo jogo, Danilo? Porque na verdade eu não tô sabendo escolher uma das duas. Se eu espero gols nesse jogo e vou no mais 1,5, ou se eu espero uma partida truncada e fico com os placares de 2 e 3 a 0 pro Ajax e ganho menos de 13,5. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou com meia unidade no Utrecht mais 1,5 e vou com meia unidade no menos de 13,5 gols na partida entre o Utrecht e Ajax. Então meia unidade em cada aqui, beleza? Indo para o último jogo da lista, Bahia e Vasco da Gama. Nós teremos o Bahia em campo numa boa fase, acima do Vasco na tabela de classificação, mas com certo exagero na precificação aqui, porque o Vasco é um time que também postula subir com tranquilidade, apesar de não estar numa shape tão boa ultimamente. O que eu vejo aqui para esse confronto? O mais 0,75 do Vasco me agradando bastante aqui. Eu sei que o Bahia joga em casa, que está numa ascendente, que já é segundo lugar no campeonato, mas contra um Vasco que tem basicamente o mesmo nível de elenco, até um pouco superior, se a gente for olhar plantel por plantel, papel por papel, acaba que para mim o mais 0,75 do Vasco fica de valor aqui e muito valor. Por isso eu vou quase gol do Sevilha. E por isso eu vou com uma unidade nesse mais 0,75 do Vasco a 1,65. Nas asiáticas você encontra até por 1,70, tá? Então eu vou com uma unidade nesse confronto, porque o Vasco, na minha opinião, tá muito nivelado com o Bahia para estarem pagando tanto favoritismo assim para o Bahia em seu domínio. E aí eu separei aqui uma múltipla que eu fiz de 4 jogos de ambas marcam, tá? Eu não sou tão fã assim do mercado de gols, tanto que vocês veem que todas as minhas bets não tem mercado de gols, tirando o Utrecht e Ajax, mas aqui foram jogos que eu não gostei para apostar, veja só, eu não gostei para apostar, eu não recomendo a entrada em cada um, mas eu fiz uma múltipla porque eu achei que são jogos com tendências a gol, tá? Tirando o Verona e Atalanta, que eu tenho uma bet no Atalanta menos 0,25. Aqui são 2 jogos com 2 equipes muito boas, com ataques muito bons. Mesma coisa aqui, Verona e Atalanta, o Verona se lança muito ao ataque, tem mais ataque do que defesa. E Fiorentina e Napoli, mesma coisa que esses dois. Então, diante disso, eu fiz uma múltipla que dá aí uma odds de 8, basicamente, aqui, para esses 4 jogos terem ambas marcam, tá certo? Então, copiem, façam o que vocês bem entenderem, porque são jogos que eu vejo que são para gols, mas não recomendo apostas secas, né, nesses 4 confrontos. É isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tivemos um sábado muito bom, vamos seguir focados aí para ter um domingo, né, muito bom e consequentemente depois uma segunda-feira também muito boa. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, curtam o vídeo aqui, se inscrevam no canal e tamo junto, valeu!